Olá, tudo certo? Eu sou a Shirley e hoje eu venho falar com você sobre dois fatores que marcam o início das ações para a industrialização do Brasil, como o livre mercado e a vocação industrial. Aqui você pode ver os principais ramos desse mapa mental, que criei resumindo esse tema a partir do artigo A Construção do Modelo Industrialista Brasileiro, de Amado Luiz Servo. Ao longo desse vídeo, eu explicarei cada um desses ramos, por isso é importante você assistir o vídeo até o final para ver como ficou o mapa mental completo, ok? A história do desenvolvimento econômico do Brasil, até o momento em que houve a implantação da indústria, é marcada por uma série de acontecimentos que envolvem instabilidades e interações internacionais. Em 1808, Dom João tomou duas medidas: abrir os portos ao comércio exterior, o que deu fim ao regime colônia, e autorizar e estimular a instalação de fábricas, dando impulso ao progresso econômico. 200 anos antes, o ordenamento legal oriundo dessas medidas estabeleceu as diretrizes de duas tendências que iriam disputar o comando do processo econômico pelos próximos 200 anos: o livre mercado, tido por uma corrente de pensamento econômico e político como estratégia prioritária, e a vocação industrial do país, tida como estratégia prioritária por outra corrente. A Carta Régia de 28 de janeiro de 1808, que abriu os portos às nações amigas, não atendia exclusivamente aos interesses ingleses, que exigiam o mercado brasileiro como recompensa em razão do apoio dado à transferência da corte portuguesa para o Brasil. Tanto Dom João quanto seu conselheiro José da Silva Lisboa, Visconde de Cairo, alimentavam o sonho de construir um Brasil moderno, não apenas agrário, mas feito também de indústria. O liberalismo que concebiam era visto pelos dois como instrumento de progresso útil ao desenvolvimento econômico equilibrado dos dois setores do capitalismo, que então se expandiam, a indústria e a agricultura. Por tal razão, vieram agregar-se à Carta o decreto de 1º de abril de 1808, que liberava a criação das manufaturas e estimulava sua expansão, bem como o Alvará de 28 de abril de 1809, que especificava incentivos concretos para a instalação de fábricas no país. Essa sequência de medidas desagradou a George Canning, ministro britânico de Estrangeiros, bem como os comerciantes e industriais ingleses, que exigiam o mercado brasileiro para seus manufaturados, sem se obrigarem a competir com nações amigas do Brasil, particularmente como os Estados Unidos. Os incentivos do governo de Dom João surtiram efeitos em vários pontos do território brasileiro. Fábricas se espalhavam e davam origem a alguns centros industriais, como o núcleo de Barbacena, em Minas Gerais. Não podendo resistir à pressão do governo inglês, Dom João, apesar da relutância, viu-se na contingência de firmar o Tratado de Livre Comércio de 1810 entre Brasil e Inglaterra e de ceder, por meio da tarifa de 15%, tratamento preferencial aos manufaturados daquele país industrializado, quase um regime do exclusivo, requisitado sem constrangimento pelo governo britânico. O freio posto à expansão da indústria brasileira em 1810 produziu estragos sobre o impulso inicial e conteve a tendência de realização da vocação industrial do país, embutida com visão estratégica na política de abertura dos portos de 1808. Preceder esse debate o livro escrito por Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, em 1821, e publicado no ano seguinte em Lisboa, com o título História da Fábrica de Ipanema. O livro narra a história da fábrica de ferro localizada em São Paulo, um dos resultados da política industrialista de Dom João, e segue-se de seu êxito como exemplo de viabilidade da industrialização do país, argumentos bem ponderados, como: o Brasil tem excedentes de riqueza agrícola que deve destinar às atividades industriais para estabelecer o equilíbrio econômico. Iniciar, como fez pelo ferro, substrato criador de outras indústrias. O impulso inicial deve advir do Estado, por meio de medidas de incentivo,
visto que os capitalistas se movem pelo cálculo do lucro, não existente nessa fase, e o Estado pelo interesse nacional. O sucesso do Estado como indutor da indústria pela via da sabedoria política é condicionado pela racionalidade, ou seja, começar pela indústria de base, incentivar depois os outros ramos, criar escolas técnicas, promover aumento de boa remuneração da oferta de trabalho, enfim, prover o país de infraestrutura com o fim de baratear o preço dos produtos. O deputado Raimundo José da Cunha Matos, ao qual nos primeiros dias de vinda do parlamento, em 1826, apresentou à Câmara dos Deputados um projeto de lei de obrigatoriedade de as encomendas públicas serem feitas às fábricas nacionais. Vergueiro o apoiou, porém seu projeto sucumbiu diante dos interesses do segmento agrícola, que compunha quase totalidade da representação política e da produção nacional. A esse segmento hegemônico interessava promover a importação de manufaturados que consumia para facilitar a exportação de bens agrícolas que produzia. Coerente com sua visão e incansável como agente político, Cunha Matos esteve na origem da criação em 1827 da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, cuja revista O Auxiliador da Indústria Nacional foi lançada em 1833 e se manteria pelo século XIX. Sociedade e revista dedicavam-se à promoção do conhecimento, ao debate de ideias, à educação e à capacitação técnica dos produtores. Vergueiro e Cunha Matos associavam a industrialização à política de comércio exterior, ao fortalecimento do poder nacional e a incentivos genéticos por parte do Estado. Essa estratégia econômica, assentada em 3 pilares, era adotada pelas nações que se tornavam potências industriais no século XIX. No Brasil, contudo, os defensores do livre comércio e do exclusivismo agrícola, mesmo percebendo que perpetuavam o desequilíbrio econômico estrutural e a infância da sociedade, além de obstruir a construção da potência, recusavam-se a apoiar ideias e projetos de propulsão da vocação industrial do país, como desejavam Vergueiro, Cunha Matos e outros homens públicos. A hegemonia do pensamento liberal instalou-se na esfera da ação política à época da independência. Buscava nessa esfera prevenir e eliminar as 3 providências que requisitava do Estado a corrente do pensamento industrialista: proteção às atividades nacionais, incentivos iniciais e reforço do poder nacional como consequência. O puro pensamento liberal brasileiro, fundador da nação, permaneceria durante 2 séculos idêntico à formação original, expressa em 1827 por Bernardo Pereira de Vasconcelos. A indústria não precisa de outra direção que a do interesse particular, sempre mais inteligente, mais ativo e vigilante que a autoridade. A nossa utilidade não está em produzir os gêneros e mercadorias em que os estrangeiros se nos avantajam, disse Bernardo Pereira de Vasconcelos. Quando expiravam os tratados desiguais, na década de 1840, a controvérsia da época da independência ressurgiria com maior veemência no debate político e na opinião pública. A política do comércio exterior definida pelos tratados e aceita com subserviência pelo Estado nacionalizou-se. Com isso, os donos do poder haveriam de repensar as tendências da construção nacional, seja apenas como perpétua economia primária, seja ao mesmo tempo como moderna economia industrial. O pensamento industrialista irrompeu, então, reivindicando uma política de comércio exterior adequada à implantação da indústria e não apenas destinada a prover o tesouro com a sua função fiscal. Próceres da independência, como Vergueiro, Cunha Matos já era falecido, tiraram da gaveta seu discurso e liberais puros de primeira hora, como Vasconcelos, mudaram de pensamento. A vocação industrial do país assumiu, então, a prevalência na esfera política e contagiou a opinião ao ponto de suscitar a primeira geração de empreendedores brasileiros e um novo surto de industrialização.
Aqui estamos quase na metade desse mapa mental. E quero lembrar você, se estiver gostando desse vídeo, dê um like para que o YouTube entenda que esse é um bom conteúdo e assim possa compartilhar com mais pessoas, ok? Seguindo, em definitivo, indústria e agricultura foram considerados setores vitais, não conflitivos, complementares, indispensáveis ao progresso e adequados aos interesses de toda a sociedade. Aqui temos uma questão nacional resolvida. A vocação industrial do país, fermento mental da Revolução de 1930, jazia de forma subjacente no inconsciente coletivo desde a independência. A era Vargas converte a industrialização em pensamento hegemônico, na representação política, nas ações do governo e na articulação com a sociedade e com o modelo de isenção internacional. Com base em raízes históricas conceitualmente corretas, a vocação industrial do Brasil toma forma desde os anos de 1930, como bem em si e valor supremo da ação política, ao qual se haveria de subjugar o modelo de inserção internacional. Substituir importações era consequência, não objetivo, tampouco modelo. O desenvolvimento era perseguido por etapas. A implantação da indústria de transformação numa primeira fase, da indústria de base numa segunda e, enfim, a geração de empreendimentos e tecnologias de terceira geração. Essas fases não devem ser tomadas como períodos estanques, porque vinham imbricadas por vezes em projetos simultâneos, porém marcam a evolução ao longo do tempo. Os analistas da experiência brasileira de industrialização se detêm nos êxitos alcançados: a modernização do país, o aumento do emprego nas áreas urbanas, a expansão da renda do trabalho, sobretudo a continuidade das políticas públicas. Mas indicam as distorções no processo: instabilidade monetária, protecionismo exagerado, acomodação das indústrias à baixa produtividade e desigualdades sociais não resolvidas. Considerado expoente do desenvolvimento brasileiro em razão do seu êxito, Juscelino Kubitschek, de 1956 a 61, estabeleceu sua estratégia de governo por meio do Plano de Metas, no qual figuravam 5 áreas de ação prioritária, na seguinte ordem: energia, transporte, agricultura, indústria e educação. Ernesto Geisel, 1974 a 79, deparou-se, entre outros problemas econômicos, a enfrentar com os efeitos da crise de preço do petróleo que ameaçava o processo de industrialização. Por tal razão, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento voltou-se para 2 suportes da industrialização, considerados frágeis para o fim de garantir a continuidade do processo de desenvolvimento: o setor energético e a indústria de base. Quanto ao primeiro, a agricultura foi chamada a se associar à indústria, especialmente à automobilística, por meio do Programa Nacional do Álcool, o PROÁLCOL, ponto de partida da atual indústria do etanol. Esses exemplos confirmam a associação natural entre a agricultura e a indústria no processo de desenvolvimento brasileiro. Um hiato de instabilidade histórica se verifica no Brasil durante a década de 1990. A abertura do mercado de consumo e as privatizações ocorreram na forma de tratamento de choque e colocaram em risco a continuidade do projeto industrial nacional. Desnacionalização, alienação de ativos das empresas brasileiras, penetração do empreendedorismo estrangeiro em setores estratégicos, e especialmente nas comunicações, déficit do comércio exterior, das contas externas, estagnação econômica e desindustrialização em marcha são alguns efeitos da primeira fase da abertura. Na visão dos dirigentes e das lideranças dos segmentos sociais organizados, 2 traços caracterizam a globalização do século XXI: a dos mercados de consumo e a da internacionalização econômica. Para esses fins se voltam governo e sociedade. O primeiro requisitando, por meio da ação diplomática, o multilateralismo da reciprocidade da ordem internacional. A segunda promovendo a expansão para fora dos empreendimentos de matriz nacional. Essa breve retrospectiva acerca da história econômica do Brasil é suficiente para compreender a natureza e a continuidade do projeto econômico brasileiro para a América do Sul durante
as últimas décadas. Trata-se de um projeto desenvolvimentista à base de industrialização, negociado regionalmente com o concurso de todos os governos, a começar pela unificação dos mercados. Aqui temos o mapa mental completo, com um resumo sobre o processo de industrialização descrito no artigo. Deixo a fonte que usei para criar esse resumo na descrição desse vídeo e também os links das redes sociais para você continuar me acompanhando. Caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se e acompanhe os vídeos semanais, ok? Até mais e bom uso de mapas para você!